Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre algo que muitas de nós carregamos lá no fundo da nossa alma, às vezes sem nem perceber. E eu tô falando das marcas da rejeição e do abandono. Talvez você não tenha ouvido um eu te rejeito com todas as letras, mas talvez tenha sido o silêncio de uma mãe ausente, ou o abandono de um pai que nunca te procurou, ou o desprezo emocional dentro da sua própria casa. E o mais difícil é que, sem perceber, a gente repete esses ciclos nos nossos próprios relacionamentos. Se apega demais, dependente emocional, tem medo de ser deixada. Tudo isso nasce de feridas que Jesus quer curar na sua vida. E há esperança para você, há libertação para isso que você vive. Mas antes de mergulhar nisso, não esquece de curtir, comentar aqui se essa mensagem falar com você, compartilhar com aquela amiga que precisa ouvir isso e ativar o sininho se esse propósito de 40 dias no modo caverna com Jesus estiver edificando a sua vida. Mas agora sim, vamos para a mensagem de hoje? Hoje nós vamos falar sobre José, um jovem cheio de sonhos, literalmente. Deus já havia revelado para José que ele seria usado de forma poderosa e você provavelmente sabe de qual história eu estou falando. Mas antes de viver o propósito, ele passou por rejeição, abandono, traição e humilhação, e tudo isso dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam porque ele era o mais amado por seu pai Jacó, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 37, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. E qual que era o plano dos irmãos contra ele? Bem, primeiro, meninas, os irmãos de José queriam matá-lo, mas depois decidiram jogá-lo num poço e o venderam como escravo. José, aquele menino com coração puro, cheio de sonhos, foi vendido como se fosse nada, como um escravo, completamente esquecido, abandonado, rejeitado. Você consegue imaginar isso? Ser rejeitada pelos próprios irmãos, ser arrancada da sua casa, dos seus sonhos, da sua dignidade, ser deixada para trás, sozinha, num país estranho, como se a sua vida não tivesse nenhum valor? Isso faz sentido para a sua história de alguma forma? Talvez você pode não ter sido rejeitada, abandonada fisicamente falando dessa forma, mas por algum motivo na tua história você se sente como tal. Pois é, José sentiu na pele, literalmente, o que é ser rejeitado por alguém que deveria lhe proteger. E mais, mesmo após ser vendido como escravo, ele ainda foi acusado injustamente por uma mulher que mentiu sobre ele. E por conta disso ele foi parar na prisão, esquecido, abandonado por todos. Vocês conseguem imaginar? Ele é jogado num poço pelos irmãos, depois ele é resgatado, vendido como escravo, conseguiu dar a volta por cima na hora que ele estava em uma posição boa, naquela nova vida dele. Ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Que montanha russa, né? Parece tão similar com a nossa vida, uma hora a gente tá embaixo, outra hora a gente tá em cima. Isso acontece na vida real. Então, o que a história dele nos ensina? Que ele foi rejeitado, esquecido e abandonado por todos, menos por Deus. E o que a história de José revela sobre as nossas próprias dores? Muitas de nós passamos por situações parecidas. Filhas que foram rejeitadas por suas mães, que só sabiam criticar ou comparar com outras. Filhas que foram abandonadas pelos pais, emocionalmente ou fisicamente. Filhas que não receberam nenhum suporte e por conta disso hoje repete os mesmos ciclos, não sabe conscientemente como pular fora disso, de tão enraizado que isso tá. Mulheres que foram usadas em relacionamentos tóxicos e depois descartadas. Pessoas que cresceram ouvindo que nunca seriam nada na vida, que não tem nenhum valor. Tantos e tantos exemplos de coisas tão cruéis que pode ser que você que esteja ouvindo passou. E o que acontece com a gente? A gente cresce com essa ferida de rejeição e de abandono instalada dentro de nós. E sem perceber, nós começamos a repetir os padrões. Por quê? Porque é a única coisa que a gente conhece.
Então a gente passa a aceitar relacionamentos onde somos tratadas como menos. Temos medo de abandono, mesmo em uma relação tóxica. Então nos agarramos a qualquer migalha de atenção. Nos sabotamos, porque lá no fundo acreditamos que nós não somos dignas de ser felizes. Afinal de contas, foi só isso que a nossa própria história nos contou. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Essa não é a sua identidade, essa é só a sua ferida, mas ela não determina quem você é. E Deus quer curar essa ferida hoje. Minha amiga, a história de José nos mostra que nem mesmo a pior das rejeições pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Olha que coisa mais linda. José foi desprezado por todos os homens que ele poderia, mas ele foi exaltado, levantado em posição de honra, cuidado, amado por Deus. Depois de anos, aquele mesmo menino desprezado, sofrido, se tornou o governador do Egito. Salvou nações inteiras da fome. E foi inclusive instrumento de reconciliação dentro da própria família que o havia desprezado. O que parecia ser o fim da história de José foi apenas o começo. Sabe por quê? Deus deu uma promessa para José. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais voltaria atrás de sua promessa. Independente dos percalços que a gente passe aqui na terra, se Deus tem uma promessa para a tua vida, que Ele tem, e a própria palavra de Deus nos mostra isso, você não precisa ficar com medo. Mesmo se sentindo rejeitada, com uma história que você enxerga como fracassada, como não tendo mais jeito para você, acredite, isso é só o começo de um grande testemunho. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. A mesma coisa que Ele fez na história de José. E a palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Contudo, ainda que esta se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Minha amiga, talvez você nunca ouviu um eu te amo da sua mãe, do seu pai. Talvez você nunca teve seus pais presentes. Talvez você sempre se sentiu rejeitada, esquecida, mas Deus te diz, eu jamais vou esquecer de você. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu Deus, aleluia! Essa palavra sempre me enche tanto de esperança. Eu já trouxe ela aqui nesse devocional. Mas Deus nos mostra algo tão lindo. Nem abandono, nem rejeição, nem dor alguma que você está enfrentando ou que você já passou, nenhum trauma na tua vida pode te separar desse amor que cura, que restaura e que transforma. Minha amiga, hoje é dia de romper os piores ciclos da sua vida. Você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa repetir o que você viveu. Você não precisa ser refém daquilo que te faltou. Deus está te convidando hoje, minha amiga, para entregar todas essas feridas para Ele e começar uma nova história. Assim como José, hoje eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que você vai ser curada, fortalecida, transformada e usada por Deus, mesmo com todas as suas marcas, porque são as suas marcas que vão transformar vidas e vidas e nações nessa terra. Em nome de Jesus, porque na mão de Deus nada é perdido. Tudo é transformado para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar comigo? Repete assim: Senhor, hoje eu coloco diante de Ti todas as feridas do meu passado, rejeições, humilhações, abandonos. Cura em mim aquilo que eu carrego desde a minha infância, desde a juventude e que até hoje me faz sangrar. Me ajuda a romper com ciclos que me prendem, meu Pai, e que eu nem mesmo consigo transformar em palavras, mas que o Senhor sabe que me aprisionam. Me ensina a confiar no Teu amor, que não falha, que não rejeita e que não desiste de mim. Assim como José,
me faz caminhar firme, mesmo em meio à montanha-russa da vida, às dificuldades da vida, mesmo quando tudo parece injusto, porque eu sei que o Senhor está comigo. Me ensina a perdoar e a recomeçar uma nova história de mãos dadas, grudadinhas com o Senhor. Eu oro e te agradeço de todo o meu coração, meu Pai. Eu confio no Senhor e em Ti eu encontro a minha esperança. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir, e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.